Ok. Então, se vocês observarem, o ponto de partida do nosso conteúdo é o segundo reinado. Veja bem, na história política do Brasil, nós vimos que a partir da independência houve a coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. Esse império se estendeu basicamente da proclamação da independência em 1822 até 1831. Em 1831 nós tivemos a abdicação de Dom Pedro e vivemos aquilo que é conhecido como o período mais conturbado da história política do Brasil, que foi exatamente o período marcado pelas regências. Essas regências tiveram um final lá em 1840, com aquilo que ficou conhecido como o golpe da maioridade. Com o golpe da maioridade, o que vai acontecer? Vai ter início aí ao processo de administração do Brasil pelas mãos de Dom Pedro II. E esse será o período mais longo, em termos políticos, da história do Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro II vai governar o Brasil por um período aí de 49 anos. Então, o que nós chamamos de Segundo Império, de Segundo Reinado, é importante isso, não é Segundo Império, porque é uma continuação, em termos políticos, de uma administração que começou lá com o Dom Pedro I e que tem sua sequência aí com o Dom Pedro II. Então, o que nós chamamos de Segundo Reinado é o período em que Dom Pedro II estará à frente do governo brasileiro. Esse é um período que se estende, portanto, desde 1840 até o final do Império, quando há a proclamação da República, lá em 1889. Esse Segundo Reinado, ele normalmente é dividido em algumas fases políticas que alguns historiadores classificam dessa maneira aqui. Então, seriam 3 fases que marcam o chamado Segundo Reinado. Em primeiro lugar, nós temos a chamada fase da consolidação. Esse período vai de 1840 até 1850. O que marca esse período é principalmente a questão da organização interna do Brasil. Por quê? Lembrem-se que Dom Pedro foi coroado exatamente porque havia toda aquela preocupação com relação ao processo de pacificação do Brasil. O Brasil vivia uma série de guerras regionais, né, as chamadas revoltas regenciais, e mesmo com as alternâncias de poder dos regentes, mesmo com as mudanças feitas entre a regência trina e posteriormente a regência una, mesmo assim não havia se conseguido pacificar internamente o país. As dificuldades administrativas, a própria questão relacionada às insatisfações dos grupos que controlavam o poder regencial, tudo isso levava a uma situação de grande conturbação da ordem. Então, qual é a justificativa do chamado golpe da maioridade? Exatamente que, centralizando as ações nas mãos do imperador, quem sabe se conseguiria resolver todas essas dificuldades que vão marcar aí a história política do Brasil nesse período. Então, essa é a primeira fase, a chamada fase de consolidação, quando se consegue acabar com os últimos focos ainda de rebeldia que você tinha do período regencial. Então, é o fim da Farroupilha, lá em 1845, é o fim da cabanagem, lá em 1841, é o fim da própria balaiada, que vai ter aí seus últimos momentos no final dos anos de 1840, ou seja, consegue-se consolidar a unidade interna do país e, a partir disso, a partir da manutenção dessa unidade interna, começa a se fazer, de fato, um processo de controle político por parte do governo. E aí vem a segunda parte.
a fase conhecida como conciliação. Essa conciliação, ela é marcada principalmente pela alternância de poder entre dois grupos políticos predominantes na época. Um grupo que se autodenomina liberais e o outro grupo que se denomina conservadores. Então, os liberais e os conservadores vão estar presentes durante a administração de Dom Pedro II e ele vai criar mecanismos no sentido de conciliar essas duas forças, de mantê-las do seu lado, ora cedendo aos interesses de uma, ora cedendo aos interesses de outra, ou mesmo, em alguns momentos, juntando as duas de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas necessidades. É um período também que será marcado por uma série de atritos do Brasil com os países vizinhos, principalmente os chamados conflitos do Prata, escaramuças entre o exército brasileiro e o uruguaio, entre o Brasil e a Argentina, e aquele que é o momento mais marcante desses conflitos do Prata, que é exatamente a questão relacionada à Guerra do Paraguai, que vai se estender aí por um longo período e que vai marcar, vamos dizer assim, o início dos anos 70, aí, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70. Então, nesse período, você tem até em nome desses conflitos, dessa necessidade de unidade, aquilo que se chama de um período de conciliação. E o segundo reinado termina na sua terceira fase, que é a fase conhecida como a crise. Então, essa crise também é conhecida como as questões. A questão militar, a questão religiosa, a questão escravista. Então, de 1870 a 1889, o Brasil começa a passar por transformações internas que vão questionar a existência do sistema monárquico e, principalmente, aquela estrutura de poder que era predominante desde o período colonial e que tinha se mantido mesmo com a independência do Brasil, que era, digamos assim, aquele tripé: trabalho escravo, latifúndio e economia agroexportadora. Então, esse tripé começa a ser questionado, começa a ser combatido em alguns aspectos a partir dos anos 70, com a luta abolicionista, com o surgimento do movimento republicano e principalmente com o aumento da imigração europeia para o Brasil. Então, nós veremos esses três momentos, essas três fases, começando exatamente por essa questão da política interna. Ok? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, olha só. Esse é o quadro que antecede o chamado golpe da maioridade. O que nós temos nesse período? De um lado, os chamados liberais, de outro lado, os conservadores. Inicialmente, os liberais chegaram ao poder com a regência una do padre Diogo Antônio Feijó. Porém, os regressistas, que mais tarde serão chamados conservadores, assumiram esse posto de controle do governo quando o Feijó renunciou e o novo regente escolhido foi o Pedro de Araújo Lima. Com isso, começou uma disputa entre os dois grupos que vai resultar exatamente na ascensão ao poder dos regressistas, lá com a chegada do Pedro de Araújo Lima. Os liberais não satisfeitos, eles se juntam aos partidários da ideia da antecipação da maioridade de Dom Pedro II e vão, então, criar todo aquele processo conhecido como o golpe da maioridade. Por isso, quando se consolida o golpe da maioridade, o primeiro movimento é no sentido dos liberais retornarem ao poder. Porém, esse retorno dos liberais ele é feito com, digamos assim, uma sede excessiva. E o que esses liberais vão fazer, então? Olha só, essa charge só para
para lembrar o seguinte: o golpe da maioridade, ele é feito exatamente para não mudar nada. Então, quando se diz e nada se mexe, nada se modifica com o golpe. Por quê? Não vai se mexer na questão da propriedade, não vai se mexer na questão do trabalho escravo e não vai se mexer também na questão relacionada aí à vocação, digamos assim, agrícola que o país tinha nesse período, a vocação agroexportadora. Então, esse seria um aspecto que marca esse processo durante a mobilização aí dos chamados liberais para tentar trazer ao poder novamente o seu grupo econômico. Se vocês observarem o texto de vocês, ele faz exatamente nessa primeira parte ali na página 6, ela faz essa análise do que estava ocorrendo no período que antecede o golpe da maioridade, todas essas disputas, principalmente entre o poder regional, o poder das províncias e o poder central. Então, essa é uma das razões, inclusive, de que os liberais se aproximam do herdeiro do trono, porque os regressistas estão tirando alguns dos avanços que haviam ocorrido, principalmente com aquele ato adicional da Constituição que havia criado as assembleias provinciais, havia permitido uma certa autonomia, e os regressistas, aí, os conservadores, estariam fazendo com que essas medidas deixassem de ter validade. Outra questão, já também colocado, é exatamente o aspecto relacionado à tomada de poder, a voltar ao poder por parte dos liberais, já que eles tinham sido deixados de lado, digamos assim, com a nomeação do Pedro de Araújo Lima. Mas a justificativa principal é exatamente de que você tem aí a necessidade de pacificar o país, de manter a unidade. E essa é uma das ações que realmente Dom Pedro II consegue. Ele vai pacificar o país, ele vai conseguir manter ao longo de 49 anos aí um controle praticamente total. Se você analisar a história do Segundo Reinado, basicamente você tem uma única tentativa de ruptura, que é a chamada Revolução Praieira. Tirando isso, praticamente todos os movimentos, eles são por questões mais locais, por questões mais específicas, porém sem alterar a questão da unidade do país. Uma outra questão que marca o período, logo após a questão da ascensão ao poder de Dom Pedro II, ele vai convocar eleições parlamentares. Essas eleições, elas ficam tristemente conhecidas na história do Brasil como as eleições do cacete. Eleições do cacete por quê? Porque elas são eleições feitas com o uso de uma violência extrema por parte dos chamados liberais. Como eles não estavam no comando político do país, o que eles vão fazer? Eles vão manipular as eleições pela força mesmo, usando capangas armados para influir no resultado das votações, intimidando eleitores e muitas vezes até mesmo impedindo que eleitores dos seus adversários pudessem votar nesse momento. E isso acaba gerando, então, uma situação de extrema insatisfação que vai exatamente levar o Dom Pedro II a cancelar essas eleições, tá? Ele percebendo que as eleições tinham sido fraudadas, ele vai convocar uma nova eleição. Nessa nova eleição, o governo acaba sendo formado, na sua grande maioria, pelos conservadores. E aí é a vez dos liberais se rebelarem novamente. Então, nós teremos duas outras rebeliões nesse período que vão ficar conhecidas como revoluções liberais de 1842.
basicamente em São Paulo e Minas Gerais. Já falamos mais objetivamente dessas rebeliões. Mas, na realidade, o que você tem nesse período? O uso da fraude, da manipulação das eleições, ele é muito comum nesse período. Exatamente porque quem forma o sistema político brasileiro daquela época são os grandes proprietários de terra. Então, há na época até um ditado popular que diz assim, que não há nada mais liberal do que um conservador no poder, e não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, os dois eram farinha do mesmo saco, os dois são muito parecidos, representam os interesses do mesmo grupo social, que são os grandes proprietários de terra. O que muda em termos de característica desses dois grupos é algo bem sutil. É a questão de um grupo, os conservadores, defenderem uma centralização maior do poder e os liberais defenderem uma autonomia maior nas províncias, ou seja, que parte desse poder seja entregue aos representantes das províncias, que as províncias possam ter uma relativa autonomia. Tirando isso, liberais e conservadores são muito parecidos, são grupos que representam, de uma forma bem específica, uma mesma sociedade, um mesmo grupo econômico. A partir daí, nós vamos ter, então, exatamente a característica desse período. E daí porque o termo conciliação, que nós vimos lá no início. Por quê? De um lado, o governo permite que você tenha essa relativa autonomia das assembleias provinciais, que elas funcionam como uma espécie de parlamento, mas, na prática, o que eles fazem? Essas assembleias podem escolher juízes, podem escolher, ou, digamos assim, exercer o poder policial local, mas não vão ter exatamente um controle efetivo da província. O sistema político brasileiro, durante o Segundo Reinado, é um sistema centralizador. Vamos lembrar que, mesmo com toda a fama que Dom Pedro II constrói ao longo da sua história política, como alguém tolerante, como alguém que, digamos, permitia uma participação maior da sociedade no seu governo, na prática ele continua exercendo o quarto poder. Lembre-se que a estrutura política da Constituição brasileira é poder executivo, legislativo e judiciário, e sobre esses três poderes, o poder moderador. Então, Dom Pedro II nunca abrirá mão do poder moderador. Por mais que ele faça concessões, por mais que ele alterne no poder os liberais e os conservadores e dê a eles uma relativa autonomia administrativa nas províncias, ou até mesmo no próprio governo, nós vamos ver mais adiante que esse período também é conhecido como parlamentarismo brasileiro ou parlamentarismo às avessas, mas na prática, Dom Pedro sempre vai ter o controle sobre o poder. E isso fica bem claro, por exemplo, na Revolução Liberal de 1842. Ele chegou ao poder em 1840 com o apoio dos liberais. Quando os liberais exageraram no sentido de tentar monopolizar o poder com as famosas eleições do cacete, o que faz Dom Pedro II? Ele simplesmente anula a eleição, convoca uma nova eleição. Nessa nova eleição, os conservadores vão ganhar, e isso já tira rapidamente os liberais do poder, recém conseguiram voltar e já são depostos, e eles não aceitam essa situação, e vão então liderar duas revoluções armadas aí, em Minas Gerais e São Paulo. Só que o que acontece com esses movimentos? Eles são rapidamente sufocados exatamente pelo nosso célebre Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias, que, comandando as tropas fiéis ao imperador, logo
vai derrotar esse movimento e vai submeter esses, mesmo eles sendo membros da elite, eles vão ser submetidos à autoridade do imperador. Claro, sem um massacre, como acontece lá com os cabanos, sem um massacre, como acontece com os balais lá no Maranhão, mas eles vão ser submetidos à autoridade do imperador. Lembre-se que é o próprio Duque de Caxias que, 3 anos depois, assina lá o Acordo de Poncho Verde, né, que estabelece o fim também da revolta dos farrapos entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um outro movimento que marca esse início do processo de organização, vamos dizer assim, de contestação ao poder centralizado do imperador, é um movimento conhecido como a Revolução Praieira. Esse movimento, ele acontece em Pernambuco, vejo que Pernambuco aparece em vários momentos aí como líder do processo revolucionário. Nós tivemos lá em 1818 a Revolução Pernambucana, depois tivemos, durante o reinado de Dom Pedro I, a chamada Confederação do Equador, e esses movimentos sempre questionaram o governo central. Agora, no movimento conhecido como Revolução Praieira, que é considerada a última rebelião do Império, nós temos aqui parte daquele movimento que está acontecendo na Europa, que nós assistimos nas aulas passadas. Lembre-se que em 1848 o mundo viveu a chamada Primavera dos Povos. E essa primavera, ela trouxe aqui no Brasil algumas, digamos, consequências, principalmente no aspecto das ideias liberais. Por quê? Exatamente porque quem estava no poder em 1845 eram os liberais, mas em 1848 os conservadores retomaram o poder na província de Pernambuco e iniciaram lá novamente aquele processo de centralização do poder, ou de, digamos, de colaboração com o poder central. E os liberais não aceitam esse retorno, esse regresso, digamos assim, ou até mesmo um retrocesso em termos de administração da província. E aí se recusam a entregar os cargos ao novo governo e passam a defender ideias mais amplas, liberdade de imprensa, sufrágio universal, ou seja, direito de voto a todos, e principalmente a questão da nacionalização do comércio, que é uma questão muito presente nos primeiros anos do Brasil Império, porque você tem uma presença muito grande ainda de portugueses que permaneceram no Brasil, controlando a atividade comercial, tendo acesso a cargos importantes dentro do Exército, dentro da administração pública. Então, isso tudo acaba gerando essa insatisfação. Mas, resumidamente, assim como aconteceu nos outros movimentos, a repressão do governo é violenta, ele estabelece novamente o controle sobre o processo de administração da província e, característica do período também, reprime com mais violência os pobres e vai anistiar os ricos que fizeram parte desse movimento. Então, de uma maneira geral, após a praieira, nós temos isso que está projetado aqui. Começa um período de grande paz interna. E é exatamente nesse período de paz interna que tem início, então, a questão relacionada aí ao chamado parlamentarismo brasileiro. Antes de analisarmos o parlamentarismo, vamos só fixar aqueles 2 grupos políticos que vão marcar o período. Se vocês voltarem para o seu texto, lá na página 3 e 4, o governo, desculpe, 4 e 5, nós temos lá uma imagem de Dom Pedro II carregando nas mãos
de um lado, um cavalinho escrito Partido Liberal e do outro lado, o cavalinho escrito Partido Conservador. E empurrando ali o Dom Pedro, nós temos a diplomacia. Isso é basicamente o que vai acontecer no período. Esse equilíbrio de forças, essa ideia aí, vamos dizer, o Dom Pedro está fazendo os braços de uma balança. O sistema de pesos e medidas da época, a balança era dessa forma, né? Então, o que Dom Pedro está fazendo aí? Ele está mantendo em equilíbrio os dois grupos políticos. De um lado, os liberais, de outro lado, os conservadores, sendo, vamos dizer assim, equilibrados pelo imperador, exatamente para não gerar conflitos. Então, como eu disse antes, você tem dois grupos bem marcantes nesse período. Os liberais são formados por profissionais liberais urbanos, por latifundiários ligados à produção para o mercado interno, áreas mais novas. Os conservadores, formados principalmente por grandes comerciantes, por latifundiários ligados ao mercado externo e por uma burocracia estatal. O que está presente nesses dois grupos? Não há uma divergência ideológica. Quer dizer, que sistema político os dois grupos defendem? O império. Que sistema econômico os dois grupos defendem? Uma economia baseada no latifúndio, no trabalho escravo e na exportação de mercadorias. Disputavam o poder por quê? Porque, obviamente, quem estava no poder tinha suas vantagens, mas convergiam para a conciliação. Quer dizer, os dois grupos representavam as elites econômicas, então eles não tinham razão para um tentar destruir o outro. Eles simplesmente queriam garantir as suas vantagens, garantir os seus interesses. Então, aquela frase que eu já citei anteriormente, nada mais conservador do que um liberal, quando estava no poder, nada mais liberal do que um conservador quando estivesse na oposição. Como vocês estão lendo várias obras da literatura brasileira, provavelmente em algumas dessas obras, vocês lerem, vocês devem ter ouvido essas duas expressões, os Lusíadas e os Saquaremas. Esses eram termos usados para se referir aos conservadores e aos liberais. Lusíadas por quê? Porque lembravam mais os lusos, né? Os portugueses eram mais conservadores. Muitos dos membros desse grupo eram portugueses de origem. Então, daí o termo Luzia. Saquaremas eu vou ficar devendo. Uma outra questão importante. Ao analisar esse processo, nós vamos ter, então, aqui a imagem que a gente viu lá no início, né? Só reforçando. Então, qual é o papel de Dom Pedro nesse processo? Ele tem o controle, ele tem o comando, e ele mantém esse equilíbrio de acordo com os seus interesses. Então, essa é uma das características que vai marcar o Dom Pedro II como governante. Ele sabe jogar a seu próprio favor com essa rivalidade, com essa disputa. Por isso que, na maioria das vezes, estão no poder representantes dos dois grupos. É o que se chama, num período, digamos assim, bastante longo da história política do Brasil, até se atribui isso ao Marquês do Paraná, na época, né, que a manutenção do poder seja feita usando os dois grupos, daí o termo conciliação, exatamente porque tinha momentos que colocava-se o interesse do país, a manutenção da ordem, a manutenção do desenvolvimento do país em primeiro plano, sem levar em conta os interesses principalmente desses grupos. A segunda parte vai falar da nossa chamada política externa. Eu não vou entrar nesse aspecto agora, porque o texto de vocês traz ali na página 10, que é exatamente a instituição do parlamentarismo. Vocês perceberam que ele termina lá no final dizendo assim, parlamentarismo às avessas. Qual o significado do termo
às avessas. O que vocês entendem por as avessas? Ao contrário, né? Então, assim, o que nós temos no século XIX com o parlamentarismo? Nós temos o sistema inglês, onde o rei, ele governa, mas ele está submetido a um parlamento que indica limites ao seu poder através de uma Constituição. Isso aconteceu lá na Inglaterra a partir de 1688, ainda com a Revolução Gloriosa. Então, o que ocorre lá na Inglaterra? Ocorrem as eleições, são eleitos os deputados, e os deputados nomeiam um primeiro-ministro. Então, se um primeiro-ministro tiver maioria no parlamento, ele vai governar de uma maneira, digamos assim, tranquila. Agora, quando você analisa o Brasil, no período, o sistema funciona ao contrário. Por quê? Você tem o imperador, que tem inclusive o poder moderador. Esse imperador, ele nomeia o que aqui no Brasil é chamado de presidente do Conselho de Ministros. Pois bem, esse presidente do Conselho de Ministros nomeia um gabinete, nomeia os seus auxiliares, seus ministros auxiliares. Depois de feito isso, esse gabinete é apresentado ao parlamento. Só que, se o parlamento não aceitar esse primeiro-ministro, esse presidente do Conselho de Ministros e os seus ministros, no Brasil o processo é diferente. Ao invés do conselho ser desfeito e o parlamento escolher um novo, o imperador dissolvia o parlamento e convocava uma nova eleição. E aí esse novo parlamento tinha que referendar a escolha do imperador. Então, por que é às avessas? Porque exatamente não era o parlamento que escolhia o primeiro-ministro e os ministros, mas sim o imperador que impunha esse presidente do Conselho de Ministros para o parlamento. Ao longo aí dos 49 anos de governo do Dom Pedro II, nós tivemos 36 gabinetes ministeriais. Então, dá uma média aí de 1 ano e meio para cada gabinete. E isso é visto por muitos como uma das razões do imperador ser visto até hoje como uma figura muito boa, muito eficiente administrativamente. Por quê? Porque todas as crises que ocorreram em termos de governo na época, elas não eram atribuídas ao imperador. Quem estava, de fato, exercendo a administração era o presidente do Conselho de Ministros. Então, qual é a característica que se dá? A culpa é do Conselho de Ministros, a culpa é do Ministério. Então, desfaz o gabinete e convoca um novo. E com isso, a figura do imperador ela não é diretamente responsabilizada pelas crises, pelas dificuldades. Então, vejo que é uma estratégia política extremamente inteligente. Tá? Até hoje nós temos essas estratégias dos governantes, né? Não está dando certo, demite o ministro. Não está funcionando, a culpa é do ministro de tal setor, troca o ministro. Tá? Mas sabe-se que quem escolheu o ministro foi o governante, né? Isso se sabia também no período imperial. Porém, acabou virando uma espécie de para-raios para o imperador. Então, a maior parte das responsabilidades acabavam sendo do primeiro-ministro ou do presidente do Conselho de Ministros e não do imperador. Paramos por aqui, voltamos a conversar na sexta-feira. Tenham uma boa semana, estudem para a prova e até sexta. Tchau para vocês. Tchau, prof.